boa tarde, minha Paraíba. Quinta-feira, dia 22 de junho de 2023. Nós estamos ao vivo, começando agora mais uma edição do seu Rede Verdade. E agradecer de coração o carinho da sua audiência, literalmente da sua audiência que cresce aqui com a programação da sua TV Arapuã. Parabenizar toda a equipe do Sistema Arapuã, programa Cidade em Ação com Samuca Duarte, que acabou de sair aqui. Primeiro lugar no Ibope, no segmento policial. E você que segue, continua conosco aqui no Rede Verdade para acompanhar as notícias políticas. O Rede Verdade, que olha aí, graças a Deus, por você aí, está acompanhando, cresceu aí 84% na audiência aqui na Paraíba, fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação, mas sobretudo da sua compreensão do esforço que a gente tem para levar a maior informação para você. Muito obrigado por acreditar na TV Arapuã, acreditar na gente, na nossa notícia. Muito feliz em poder compartilhar esse início e esses inícios de tarde, de segunda a sexta, com você aí, telespectador da TV Arapuã. Meu beijo de verdade e meu carinho aí por vocês todos. Bom, como hoje, um dia especial, dia que o Rede Verdade, TV Arapuã, todos os programas e o Rede Verdade comemorando o crescimento, a gente está aqui com um convidado, com um entrevistado especial, que é da rede, não é do Rede Verdade, está no Rede Verdade, mas é da Rede Sustentabilidade. Eu estou falando do deputado federal por Pernambuco, Túlio Gadelha, que está aqui conosco. Ele está conduzindo aqui, junto com outras lideranças nacionais do Rede, um evento, um encontro aqui em João Pessoa. Ele vai falar um pouco sobre isso. Deputado, muito boa tarde. Prazer, tarde, obrigado Luiz. Pela sua presença num dia especial como esse para a gente aqui. Boa tarde, obrigado. Pois é, parabéns pela audiência, parabéns, Luiz, a todos que fazem o programa Rede Verdade. Sem dúvida, um momento importante para a gente debater a política com profundidade, mas também, Luiz, a gente trazer o abraço do nosso partido, Rede Sustentabilidade. Olha, deu sorte, você deu certinho, viu? Deixa eu mandar um abraço para o deputado Chió, que está acompanhando, deputado estadual, que já esteve aqui no Rede Verdade algumas vezes, né, deputado? Isso, o deputado Chió é uma felicidade para a gente da Rede, viu? Do Partido Rede. Quero agradecer, inclusive, ao povo paraibano por ter concedido a reeleição do deputado Chió, que dobrou sua votação, fez quase 65 mil votos nessa eleição, viu? Ou seja, fruto de um trabalho ao povo paraibano, com muita dedicação, assim como vocês fazem o Rede Verdade aqui e conseguiram essa audiência, dobrar essa audiência. Dobrar essa audiência. Chió dobrou a votação. E vocês estão pretendendo, como partido, debatendo aqui em João Pessoa, nessa agenda de debates visando as eleições de 2024, vocês estão pretendendo dobrar o número de prefeitos no Brasil, por exemplo? Isso, Luiz, de prefeitos, vereadores, mas a gente trouxe também a figura do Zé Gustavo, que é o nosso presidente do Núcleo de Estudos Políticos, Sociais e Econômicos do nosso partido. O nosso intuito é fazer formação política, né? Nós não somos um partido cartorial, somos um partido que funciona independentemente de época de eleição. Então, no dia a dia, a gente está debatendo a política, se aproximando dos movimentos sociais, discutindo política pública, fazendo com que a sociedade se aproxime não só para poder levantar a bandeira de candidato A ou B, mas para sair candidato, para discutir a cidade. E próximo ano é um ano estratégico para o nosso partido, que é a eleição de prefeitos, de vereadores, e a gente, sem dúvida, está com a perspectiva de crescimento aqui na Paraíba. Já tem previsões? A gente estava conversando com a ex-senadora Heloísa Helena, presidente do partido, está aqui também, junto com você, para participar desse evento. A gente perguntava, previsão para João Pessoa, por exemplo, candidatura própria nas capitais, e aí João Pessoa aqui na Paraíba, ou nas maiores cidades, João Pessoa, Campina, vocês estão com essas previsões? Ela falava na federação com o pessoal e tem um debate sobre isso, mas qual é a sua visão, particularmente, sobre as eleições e o lançamento próprio de candidaturas do Rede? Perfeito, Luiz. A minha visão é que a federação precisa lançar uma candidatura própria aqui em João Pessoa. Eu sou defensor da tese de candidatura própria. Você está sendo mais enfático em relação a isso. Eu sei que existe um debate a ser feito dentro da federação, no âmbito dos dirigentes partidários, sobre o nome e o projeto a ser defendido, mas eu acho que a gente precisa botar o time em campo. Então, aqui em João Pessoa, por exemplo, e nas principais cidades da Paraíba, eu defendo que a gente possa lançar nomes e projetos para poder se sintonizar mais com a sociedade, né, discutir a política real, porque a gente vive um momento de transição, né, digamos assim. A gente precisa agora discutir uma democracia mais participativa, né? A gente viveu um período muito autoritário nos últimos anos,
né? A sociedade se rebelou contra o projeto que se colocava em curso. Então, as pessoas querem participar mais da política. Então, para aproveitar esse movimento de participação, eu acho que é importante que a federação coloque o nome à disposição para a gente poder para fazer o debate. Porque aí eu ia lhe perguntar, em algum momento a esquerda e os partidos do campo progressista assim, olhavam para as eleições e diziam o seguinte: olha, independentemente da gente ter candidato próprio, o que a gente teria que fazer era combater o avanço da direita no Brasil. E essas eleições municipais poderiam ser mais uma plataforma como essa. Para quem João Pessoa tem vários candidatos bolsonaristas a prefeito, se a intenção e o propósito maior da rede é de combater o avanço da direita ou, particularmente, não necessariamente isso, é de ter candidatura própria a prefeito mesmo. Em sendo de conter o avanço da direita, poderia apoiar até alguns candidatos que estão aí, que são de centro, enfim, que não são propriamente de partidos da esquerda. Vocês abrem essa janela, qual é o propósito melhor? Ainda é a visão do combate ao conservadorismo, à direita, ao bolsonarismo, ou não tanto isso? Olha, Luiz, eu acho que a gente precisa tentar construir canais de diálogo, né? A política no Brasil, ela foi se consolidando em bolhas e essas bolhas não parecem dialogar. Então, a gente tem relacionamento com figuras que são mais ligadas à direita, ao centro, mas o que a gente precisa combater é o autoritarismo, é o reacionarismo na política, ou seja, a convivência com grupos políticos conservadores sempre foi saudável no âmbito da democracia. Mas desde que surgiu, após a eleição do ex-presidente Bolsonaro, surgiu no Congresso figuras mais reacionárias, essas figuras elas são piores para a gente do que os conservadores, porque as figuras reacionárias elas vão contra as pautas dos direitos. Nós que estamos nesse espectro de centro-esquerda, né, e queremos dialogar com a sociedade sobre seus direitos, as suas potencialidades, sobre a inserção da sociedade ocupando os espaços políticos, não só das oligarquias familiares, que isso no Nordeste, na minha terra, Pernambuco, isso acontece muito também, né, de um mandato que passa de pai para filho. A gente quer ver pessoas comuns ocupando espaço na política e levando suas ideias para poder representar no parlamento essas ideias, né? Então, eu acredito que existe um momento de diálogo, né, com as forças da direita, do centro, mas para vencer o reacionarismo, para vencer o extremismo político que hoje parece estar consolidado no Brasil. Você é candidato a prefeito em Recife? Por falar em dobrar, você dobrou a votação de deputado federal, né? Já que estamos falando Todo mundo dobrou aqui, né? Se dobrar a audiência, Chió dobrou a votação. Em crescimento de 100%, você, no primeiro mandato de deputado federal, dobra a votação para a segunda. É uma figura hoje na Câmara e pública, nacionalmente, né, conhecida, e lá em Recife, você está nessa disputa, está nesse debate, ou as alianças impedem isso? Olha, a gente está num diálogo com a federação, né? Existe um novo instrumento político que são as federações que antes não existiam, né? Antes eram coligações. A federação ela tem um perfil diferente, porque existe uma pauta programática quando os partidos se federam, né? Existe um estatuto único. Então, a gente precisa aprofundar na federação o projeto que a gente quer apresentar para o Recife. A gente tem hoje o PSOL, lá em Pernambuco, que tem bons nomes também, o vereador Ivan Moraes, na cidade do Recife, da deputada Dani Portela, né? O PSOL é um partido que tem musculatura, que tem densidade eleitoral na cidade do Recife, em várias capitais do Brasil. Então, esse é o momento da gente, a rede e o PSOL, discutir com profundidade o projeto que a gente quer apresentar para a cidade. E depois, discutir os nomes, né? Passar a fazer essa discussão acerca dos quadros, as pessoas que podem levar esse projeto para a sociedade. Nesse momento, o seu nome estará? Meu nome sempre teve, Luiz, porque quando a gente se filia a um partido, disputa mandato, que a gente consegue se eleger, a gente tem que compreender que o nosso nome sempre precisa estar à disposição da sociedade. Às vezes as pessoas querem que você dispute um outro mandato, você dispute um mandato de vereador, de prefeito, e isso você tem que, quando você aceita participar de um partido político e você passa a defender projetos, ideias, né? Você tem que ter a escuta sempre aberta para que as pessoas possam opinar no seu trabalho e lhe sugerir caminhos também. Então, eu sempre tive meu nome à disposição do povo pernambucano, do povo recifense, e agora é o momento de aprofundamento do projeto que a gente quer apresentar para a cidade. Uma coisa eu garanto, que a federação apresentará um projeto para a cidade do Recife. Deputado, você está aqui em João Pessoa hoje,
Mas é lá em Brasília, onde você exerce seu mandato, que está ali os olhos todos do Brasil atentos ao julgamento do Tribunal Superior Eleitoral em relação à ação que pede a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, uma curiosidade, foi o deputado Túlio Gadelha que fez a indicação do advogado do PDT, o doutor Valber Agra, advogado aqui, paraibano. Paraibano, né? Embora ele tenha ali uma atuação em Pernambuco, né? Como professor e tudo, mas paraibano, irmão do Walter Agra, nosso advogado aqui na Paraíba, para ir para o PDT, que é o autor dessa ação. A sessão foi suspensa, ela vai ser retomada na próxima terça-feira, a partir da leitura assim, do voto do ministro relator, mas há uma expectativa no Brasil. Qual é a sua visão e perspectiva em relação a esse julgamento? Nesse caso específico, você acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a reunião com os embaixadores, ele efetivamente ali gerou algum crime eleitoral que resulte na inelegibilidade? É a sua visão? Luiz, eu tenho certeza que sim. O presidente usou da prerrogativa de presidente da República para convocar embaixadores. Mais de 40 embaixadores de outros países estiveram no Brasil numa reunião e nessa reunião ele criou um ambiente de suspeição sobre as urnas eletrônicas. Urnas que sempre o elegeu, né? Mas criou esse ambiente de suspeição. Como se não fosse o bastante, ele transmitiu ao vivo, em rede pública, pela rede TV Brasil, aquela reunião. E isso, de certa forma, faz com que as pessoas passem a descredibilizar das urnas eletrônicas. Então, lógico que são juízes que vão julgar isso, os ministros do STF. Mas você fala até na condição de jurista, de advogado, Pois é, na condição de jurista, na condição de cidadão que acompanhou esse episódio e que isso nunca tinha acontecido antes na história do país, né? Alguém que usa a prerrogativa de presidente, usa os instrumentos públicos, porque é uma TV pública que repercutiu aquela reunião, e lá ele falou das urnas eletrônicas, ele falou do STF, fez desconfiar que os ministros do STF estavam cooptados do TSE, ou seja, tirando credibilidade das instituições brasileiras. Então, se uma pessoa desconfia de um sistema eleitoral, eu acho que o mínimo que o Tribunal Superior Eleitoral poderia fazer é não permitir que essa pessoa mais participasse das eleições. Essa é uma avaliação que a gente tem feito com um grupo de juristas, né? Por isso que hoje o paraibano Valber Agra está no TSE, né, participando desse julgamento, junto com outros colegas advogados, para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Só para curiosidade, como foi essa indicação? Você trabalhou com o Valber? O Valber foi meu professor. Ele foi aluno? Você foi aluno do Valber? Fui aluno de Valber Agra, um excelente professor, né, e também um grande jurista, um grande advogado que está cumprindo uma função fundamental hoje para a democracia no Brasil. Deputado, vamos falar de Congresso e da relação do Congresso, da Câmara especificamente, com o governo Lula. Como é que você tem avaliado isso? Porque você está falando assim, olha, o Bolsonaro deve ser cassado nessa ação, ele tem outras 15 para responder. Há quem faça a previsão de que, de fato, ele não tenha sucesso, pelo menos em uma dessas 16. Mas me parece que Bolsonaro deixou ali uma cartilha bem escrita para que o Congresso, parte daqueles que foram eleitos, deputados e senadores, pudessem seguir, e me parece que estão seguindo bem e arrisca para, naturalmente, a leitura deles. Como é que você avalia? Lula está sabendo se relacionar com o Congresso, o governo federal está sabendo, e como é que você está avaliando atuar no Congresso montado do jeito que foi? Ô Luiz, eu acho que Bolsonaro não deixou uma cartilha, né? Eu acho que ele deixou um vácuo de poder. Quando Bolsonaro assumiu a presidência sem um programa consistente, ele deixa um espaço no orçamento. Então, esse espaço que ele deixou em aberto foi preenchido pelo Centrão, né, que detinha ali do poder político do Congresso, do Legislativo. E com isso surgiram as emendas de RP9, as emendas do orçamento secreto. Essas emendas foram aplicadas no Congresso em algumas figuras, com alguns parlamentares, e potencializou a eleição desses deputados. Eu, quando vi que surgiu esse instrumento de emenda de RP9, a primeira coisa que eu fiz foi uma carta ao presidente do Congresso dizendo que nós não queríamos um centavo dessas emendas de RP9, porque nós sabíamos o preço. Você aceita fazer parte das indicações das emendas, mas tem que votar ali nos projetos estratégicos do presidente da Casa. Então, para manter nossa autonomia, nossa independência... Lira manda do Brasil? Rapaz, mandou mais já mandou mais. Hoje,
o presidente Lula pegou esse espaço orçamentário que tinha e tem construído programas sociais. Aumentou o Bolsa Família, conseguiu aumentar o orçamento das universidades e, com isso, aumentar a bolsa dos estudantes que dependem de bolsa para continuar seus estudos. O presidente Lula também tem estruturado programas e tem barateado o preço do gás de cozinha, dos combustíveis. Então, a política do presidente é uma política que requer instrumentalizar muitas vezes o orçamento federal. E isso fez com que o presidente Arthur perdesse um pouco de força ali dentro. Então já não é mais ele que dá as cartas como dava antes. Mas, por outro lado, o presidente precisa muito dialogar com esse centro, porque senão não consegue aprovar projetos. Porque, veja, o centro cresceu, os partidos de centro, os republicanos, cresceu, o PP do próprio Arthur Lira cresceu, o MDB, um partido, também cresceu. Os partidos que encolheram foram os partidos de centro-direita e centro-esquerda. O PSB caiu de 32 deputados para 14 deputados. O PDT caiu de 28 deputados para 17 deputados. Então, do PSDB, mesma coisa, reduziu para 14 deputados. Então, todos esses partidos de centro-direita e centro-esquerda que não estão na polarização, né, eles reduziram o tamanho. E o centro cresceu, além dos partidos que estavam nesses extremos, nesses polos, que é o PT e o PL, né, que ambos também cresceram. Então, assim, sabendo que ele tem hoje, o Arthur Lira, mais força dentro do Congresso, o presidente precisa dialogar com ele. A gente sabe da necessidade de dialogar ali com o centro, mas também não pode ser refém desse centro. Essa é a nossa crítica. E aí, você, por exemplo, você votou a favor do arcabouço, que já foi para o Senado, vai voltar para a Câmara agora, Fui contra o arcabouço. Você foi contra o arcabouço. Primeiro, eu queria perguntar, houve ali, inclusive o próprio PT, né, fez algumas ressalvas em relação, achando que o governo Lula estava embarcando no discurso, enfim, de corte de gastos em educação, em saúde. Você foi contra o arcabouço e isso não prejudica, quando você fala assim, prejudicar o governo Lula, isso não prejudica o governo Lula? Olha, não acho que prejudica o governo Lula. Eu acho que o governo Lula ele apresentou um projeto para a sociedade que requer investimentos públicos substanciais. Então, o presidente precisa de muito orçamento para a educação, orçamento para a saúde, para as políticas de habitação. O arcabouço ele limita esses investimentos. O arcabouço é muito melhor que o teto, porque o teto você não tem crescimento de investimentos no país. Além de deixar uma janela, né? O arcabouço ainda deixa uma janela. O arcabouço deixa uma janela de investimento, mas é um percentual de crescimento de investimentos muito pequeno, né, se comparado àquilo que a gente desejava para o país. A gente queria mesmo que tivesse mais investimentos para combater a fome. O presidente Lula pegou o país com 33 milhões de pessoas passando fome. O presidente pegou o país com milhões de pessoas em situação de rua. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora, anda nos sinais, nas cidades, nas grandes cidades, vê pessoas na rua pedindo alimento, pedindo esmola, como a gente nunca via antes, com cartaz, né? Todo semáforo tem um cartaz agora. Pessoas que estão vivendo uma situação de extrema vulnerabilidade. Então, nós acreditamos que nós, Rede e a Federação, Rede Pessoal, que precisa-se de investimentos substanciais em políticas públicas para a gente superar esse período de vulnerabilidade social que vivemos nesses últimos 4 anos. O arcabouço voltando, você mantém... Tem algumas... O arcabouço melhora, mas gostaríamos que os investimentos fossem mais vultosos na educação, na saúde, na habitação, principalmente. Deputado, essa posição particular sua, mas enfim, ela tem prejudicado a relação, além de outros episódios que a gente pode citar aqui, como é que está a relação do partido com o governo Lula? Teve um episódio com a ministra Marina, enfim, a partir da saída também do senador Randolph e tal, mas qual é a relação, que nota você daria ou que diagnóstico você faria da relação do partido com o governo Lula? O partido está satisfeito com a relação com o governo, com o retorno? Como é que está isso? O presidente Lula ele tem muita confiança na ministra Marina Silva. Ela já foi ministra do presidente em seus primeiros mandatos. Então, quando ele a escolheu, ele sabia que a pauta ambiental era uma pauta prioritária para o país. Então, a escolha do presidente é uma escolha acertada, porque a ministra, quando se fala de desmatamento, de garimpo ilegal, de invasão de áreas demarcadas, ela é 100% contrário a essa pauta que muitas vezes vem do Centrão. E isso, lógico, leva para a Casa Civil, para o presidente, uma habilidade de ter que lidar com aliados do Centrão, mas também de ter uma ministra proba
ativista em defesa do meio ambiente ali, comandando uma pasta. Mas você acha que ele foi omisso na votação da MP, que esvaziou ali a... Não, eu não acho, porque ele fez um grande gesto agora. Acho que há 2 dias ele devolveu o Ministério do Meio Ambiente à Agência Nacional de Águas. O Centrão havia tirado naquela MP 1136, se não me engano, 1139. O Centrão havia tirado, desmontado o Ministério do Meio Ambiente, tirado equipamentos fundamentais para a ministra fazer a gestão do meio ambiente no Brasil. Mas aí o presidente, muito sabiamente, pegou uma pasta estratégica, que era a Agência Nacional de Águas, que cuida dos nossos rios, que cuida da gestão da água no Brasil, e devolveu a ministra do Meio Ambiente para que ela pudesse fazer essa gestão. Isso é importante porque mostra que o presidente tem como prioridade a pauta ambiental, que o discurso dele, do Brasil para fora, que ele tem sido convidado por diversos presidentes, autoridades internacionais, o discurso dele em defesa do meio ambiente é um discurso sério e que ele vai fazer cumprir essa defesa do meio ambiente no Brasil. Você coloca essa mesma análise para o olhar do governo Lula em relação ao Nordeste? Como assim? Do ponto de vista do retorno, da expectativa que se criou e que se cria naturalmente, de que a região pudesse ter um retorno melhor do governo do que teve com o governo Bolsonaro? Sem dúvida. O presidente é pernambucano, né? Ele viveu em São Paulo sua vida, mas ele sabe do sofrimento de parte do povo nordestino. Às vezes com falta de água encanada, às vezes com a falta de emprego mesmo. Então o presidente ele tem essa sensibilidade e por isso tem feito muitas reuniões nos ministérios para tratar sobre isso. Empregabilidade, tratar sobre indústrias que podem vir para o Nordeste, por exemplo, a fábrica da Fiat, que se instalou aqui na divisa da Paraíba e Pernambuco, em Goiânia. Existem formas de você desenvolver o Nordeste e o presidente conhece muito bem, tanto que ele sempre teve uma votação muito expressiva no Nordeste, porque o que ele trouxe para o Nordeste beneficiou muito o povo nordestino. Então nós acreditamos que nesse governo dele não será diferente. O Nordeste será valorizado como foi em governos anteriores. Reforma tributária, você tem acompanhado, inclusive é um paraibano, o deputado Aguinaldo Ribeiro, fazendo a relatoria ali do projeto. Você tem acompanhado e tem visto com bons olhos o resultado desse trabalho? Tenho visto que o trabalho tem acontecido e que pode melhorar, porque a gente precisa construir uma carga tributária mais justa no nosso país, né? Os muito ricos pagam muito poucos impostos e a população classe média e a população mais vulnerável paga muitos impostos sobre alimentos, às vezes, vestuário, coisas simples. Então, essa reforma que se apresenta, ela é melhor do que nada, mas pode melhorar ainda. Deputado, em relação da responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro com os atos do dia 8 de janeiro, qual é a régua que você coloca da participação ou não do ex-presidente, culminando com aquele 8 de janeiro ali? Olha, eu não diria o próprio ex-presidente, mas seus aliados todos incentivaram aquele movimento. Pelos discursos falaciosos, pelo ataque à democracia, o ataque às instituições democráticas, né? Então, percebemos até que parlamentares se manifestaram mostrando que ali existia um movimento revolucionário. Na verdade, o que existiu ali foram vândalos que depredaram o STF, o Congresso, né, até o Palácio do Planalto invadiram e depredaram também. Então, o que tem que ser estudado nessa CPI do dia 8 de janeiro, por exemplo, é principalmente quem financiou, porque a gente sabe que muitos ônibus foram para Brasília nessa data e a partir daí as pessoas foram se juntando. Existiu uma omissão também por parte do Poder de Polícia do Distrito Federal, que está sendo estudada, debatida com profundidade, e aí é pegar esses elementos e investigar de fato quem foi que impulsionou esse movimento golpista no Brasil, quem foi que financiou e quais foram as autoridades que foram omissas quando deveria reprimir um movimento como esse. Você acha que ele vai ser arrastado, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser arrastado para ser responsabilizado criminalmente, inclusive, sobre esses atos todos ou não? Eu acho que não pelo dia do ato, mas vários pronunciamentos do presidente Bolsonaro. O famoso conjunto da obra. Conjunto da obra, durante seu mandato, né? Ele estimulou, incentivou aquele momento que a gente viu. Ali foi o ápice, foi a ponta do iceberg. Mas naquela ponta, embaixo daquilo, existe toda uma estrutura que foi construída. E aí, o próprio ex-presidente Bolsonaro tem grande participação na construção desse discurso golpista.
Tá aí, deputado Túlio Gadelha, líder do Rede Sustentabilidade na Câmara Federal, está aqui em João Pessoa para esse evento. Só pode ir quem é do Rede para esse evento ou está aberto aí o convite para quem quiser acompanhar, deputado? Está aberto o convite para quem quiser pode fazer acompanhar. Aí. Não, eu queria chamar mesmo, gente, a gente precisa ter pessoas boas ocupando os espaços na política. Eu sou filho de um professor, de uma farmacêutica, não tenho um grau de parentesco. Às vezes olham um Gadelha e pensam logo que é daqui da Paraíba. Sim, é verdade, é. Souza, né, que também tem a família Gadelha. De fato vem de lá, mas eu não sou de família de políticos. E é isso que eu estimulo na política. Que a gente tenha boas ideias ocupando os espaços políticos, pessoas da academia, pessoas dos movimentos sociais. Porque se a gente tiver, de fato, a ocupação da política, a gente consegue transformar a realidade. Por isso, queria convidar todos aí a construir conosco esse movimento por uma nova política que possa ser mais participativa, independentemente do período eleitoral. Tá, e tá feito o convite. Agora, preciso registrar que, na verdade, o seu Gadelha aqui na Paraíba acaba não sendo, enfim, confundido aí com os Gadelhas. Mas qual foi a entrevista? Quais foram as entrevistas? Você já fez alguma entrevista de estúdio? Que depois de tantas perguntas não perguntaram sobre Fátima Bernardes? Eu já fiz. Mas essa quase seria uma, né? Quase seria uma. Obrigado, deputado, pela sua presença aqui, viu? Também, que isso. Bom, a gente está ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.